Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. A Arca da Aliança, a Vara de Áron, o Vaso do Maná e as Tabelas da Lei. Por Álvaro Laborde. Moisés é o fundador da religião monoteísta hebraica. Ele traz de acordo com as últimas pesquisas do coração do Egito. Com base na opinião de Freud, ver Obras Completas, capítulo sobre Moisés, é Moisés, o sacerdote do templo de Atom, que escapa à queda do culto monoteísta que havia sido implantado no templo anterior a Tutankhamon. Assim, a famosa Terra Prometida de Israel, que naquelas datas históricas era uma província do Império Egípcio, será o local de fronteira onde Moisés, os levitas, sacerdotes de Atom e suas famílias escaparão, seguidos por um guarda militar que cobre a retaguarda, para escapar dos guardas militares sob comando dos novos faraós, que são apoiados pelas castas sacerdotais de Mênfis e outros centros religiosos, que foram substituídos pelo novo culto e, portanto, viram seus poderes perdidos, seus impostos e suas comodidades. Os sacerdotes adoradores de Atom certamente conheciam os mistérios que mais tarde serão transmitidos a Pitágoras sobre o número de ouro, e que estão secretamente escondidos no pentagrama ou na estrela de 5 pontas. O arquiteto suíço-francês Le Corbusier, após o estudo do modulor, um sistema de design baseado no número de ouro, e usando a descrição feita do tabernáculo na Bíblia, consegue representar o mesmo com as dimensões douradas, provando precisamente que os levitas conheciam esses segredos geométricos. Dentro do tabernáculo, a famosa Arca da Aliança será mantida, formada com ouro e madeira de acácia. O ouro simboliza tudo nobre, é um dos metais mais nobres, pois praticamente não oxida. Portanto, naquela época, era considerado um recipiente de poderes mágicos. A acácia também é uma das árvores do deserto do Oriente Próximo e, por estar exposta a condições tão adversas, é de uma madeira muito dura que a torna incorruptível. Assim, vemos que a arca é composta de um mineral e um vegetal, ambos incorruptíveis. Falta o complemento animal. Isso pode ser simbolizado pelo copo de mana. O maná que é enviado do céu para alimentar os filhos de Yahvé seria o alimento que tornaria incorruptível com os seres humanos, juntamente com as tabelas da lei, que eram os princípios éticos ou os marcos que os hebreus, levitas, tiveram que obedecer para permanecer em comunhão com o Senhor. As tabelas da lei certamente foram esculpidas em hieróglifos e, portanto, eram ininteligíveis para os hebreus, isto é, para as pessoas comuns. Assim, é necessário que os padres traduzam o significado das tabelas para os diferentes idiomas usados nessas áreas. Dentro da arca, mencionamos que as tabelas, o vaso e a varinha eram. Desenvolveremos algumas opiniões sobre seus significados abaixo. As tabelas da lei, uma questão em si, são como dissemos antes, os regulamentos internos da Ordem dos Padres, são como para o MM. Marcos que nos governam e nos definem como uma comunidade. Diante do perigo que os levitas sofreram na perseguição, eles decidiram alcançar as pessoas que os acompanhavam, os segredos de sua ordem, revelando, executando o tabernáculo e Jau, os mistérios que eles guardavam zelosamente em seus templos. As punições que Moisés decide impor quando desce do monte com as mesas é certamente um ajuste de contas com os levitas que dão ao povo regulamentos secretos, uma vez que certamente Moisés o considera um ato de traição. Então temos a presença do copo de maná, que, como mencionamos acima, é o que alimenta as pessoas em sua jornada pelo deserto. Muito se falou sobre o aspecto prático deste alimento, não alcançando os especialistas para revelar se realmente havia alguma planta que permitisse alimentar as pessoas. Alguns mencionam o coentro como um possível composto. Mas, em seu aspecto filosófico, o vaso é o símbolo do que ele contém, isto é, da caverna, da sala de reflexão onde antes de cada iniciação de um leigo ou de uma nota, o indivíduo deve retornar ao útero materno.
de onde ele renasce para uma nova dimensão. Esse vaso que contém o alimento espiritual do povo é como o símile do útero que contém a placenta que alimenta o indivíduo antes do nascimento. Como um terceiro elemento, é a haste de Aaron. Além de suas funções óbvias da vara de poder ou comando, como a do antigo faraó do Egito, também possui conotações geométricas. Lembre-se de que, quando o medidor padrão é definido na França, é uma varinha que possui uma certa medida e certas subdivisões, em centímetros e decímetros. Na minha opinião, seguindo a hipótese apresentada acima, o bastão de Aaron é certamente o medidor de padrões faraônicos com o qual os templos foram medidos e com os quais seus planos foram traçados. Certamente seria uma espécie de escada da época e estaria relacionada ao cotovelo egípcio usado para a construção das pirâmides de Gizé. Essa tradição hebraica chega aos tempos de Salomão pelas mãos de Rabi, cujas funções eram organizar a construção do templo, que respeitava em maior escala as dimensões do tabernáculo. Também Irã é responsável pelo design de interiores do templo e pela fusão de metais para decorá-lo. Se Moisés é o iniciador da tradição, Irã é o culminador dela. Se o tabernáculo era uma estrutura removível e, portanto, era transportável através do território, quando os hebreus terminam de conquistar o território prometido por seu Deus, eles devem construir obrigatoriamente um templo de pedra eterno e não removível. Uma cidade de criação de ovelhas no deserto, como eram os hebreus, eles nunca teriam sido capazes de fazer um trabalho arquitetônico assim. Aqueles que tinham o conhecimento arquitetônico para construir os templos de pedra, como os sacerdotes egípcios e, posteriormente, com a construção do segundo templo, seguindo os desenhos dos padres babilônicos, eram os que possuíam as capacidades técnicas da época para realizá-lo. Certamente as duas colunas do pórtico de entrada, Jaquim e Boaz, eram as famosas colunas representando faraós ou deuses egípcios podem ver, mesmo nos templos de Karnak ou Luxor, mas ao contrário dos deuses que representam o antropomórfico, na sequência das novas leis de não representar o Senhor, é que elas se tornam simples colunas, como as de nossos templos. Estes não foram unidos no topo, por nenhum arco, uma vez que o arco era desconhecido no Egito Antigo, devido ao uso da pedra em suas construções. O mesmo aconteceu com os gregos clássicos, pois eram estudantes diretos dos egípcios. Somente o arco aparecerá mais tarde, com o retorno dos hebreus do exílio na Babilônia, já que os babilônios se construíram com arcos, devido ao uso que fizeram do tijolo, assim como os romanos, que o usarão mais tarde. Para concluir, digamos que, se Moisés é o nascimento da nação hebraica, Irã pode muito bem ser a morte dela, formando o primeiro ciclo histórico da nação hebraica. Irã morre nas mãos dos três maus companheiros que representam ambição, hipocrisia e fanatismo. Se compararmos esses três companheiros com os objetos presentes na arca, e considerarmos a arca da aliança como o próprio homem, onde há um pacto entre o homem como um ser e seu Deus, Javé, podemos ver que esses objetos e os vícios estão intimamente relacionados. Se esses objetos são as virtudes a serem desenvolvidas, os vícios são as conclusões que serão geradas a partir do uso indevido desses objetos. Hipocrisia seria o uso indevido da vara do poder. Quem abusar do poder acaba governando mal, quem abusar da medida acaba sendo injusto com os outros, se considerarmos a medida como a regra que mede todas as coisas. A ambição é representada pelo copo de maná. Moisés já disse aos hebreus que coletassem apenas o maná para alimentar no mesmo dia, porque se o deixassem no dia seguinte, seria estragado. Gula para maná é o desejo de ambição mal compreendido. Finalmente, o fanatismo está relacionado às tabelas da lei. Se alguém respeita os códigos e leis que a sociedade impõe a si mesma, desde que sejam justos, isto é, definidos democraticamente pelos membros dessa comunidade, essas leis governam com honra os homens. Mas, se essas leis são usadas de maneira intolerante e despótica, sem o uso da razão, elas acabam nos levando ao fanatismo.
Moisés nos deu os objetos que precisamos usar para fazer o bem ou fazer o mal. Irã nos mostrou com sua morte onde chegam maus companheiros que não sabem como usar esses objetos corretamente. Devemos nos treinar no uso desses objetos, usando apenas a razão, para que, através de uma atividade mental positiva da consciência, a luz nos guie para a concretização de um templo interior eterno, de bondade, paz e amor.